Olá, olá, tudo bem? Como vai você? Eu sou o Eric Schultz, diretor do Instituto Naradeva Shala, professor de Ayurveda e também terapeuta de Ayurveda. E estarei acompanhando vocês em mais essa live do primeiro Congresso Internacional de Ayurveda do Instituto Naradeva Shala em comemoração aos nossos 30 anos de existência. Antes de chamar o Arjun aqui, daqui a uns segundinhos, eu só queria avisar você que é o seguinte, eu só vou dar esse recado, prometo para vocês, não vou interferir mais em um momento da apresentação, é bem simples, aqui embaixo deste vídeo, você encontra o link do cronograma completo desse congresso. Dentro desse cronograma você encontra também, por exemplo, todas as redes sociais do Arjun, que vai estar daqui um pouquinho, ou de qualquer outro palestrante que venha apresentar aqui o seu tema. Você também encontra lá todo o cronograma completo do Navaratri, que está acontecendo ao mesmo tempo desse congresso. O Navaratri é um grande festival dedicado à Divina Mãe, eu prefiro chamar assim para ficar mais claro para vocês. E é muito comemorado no mundo inteiro. Então lá você também encontra esse cronograma, assim como as redes sociais do palestrante da sua palestra, que você desejar ver, como agora vai vir daqui um pouquinho o Arjun, assim como o canal do WhatsApp do Naradeva e diversas outras informações de cursos, viagens e o que mais você precisar, você encontra tudo aqui embaixo, combinado? E não esqueça de curtir, deixar aquele recado bacana, ver se você está inscrito no nosso canal e compartilhar com alguém se você gostar, que eu tenho certeza que você vai adorar. Deixa eu chamar o Arjun aqui para trocar uma ideia comigo. E aí, meu querido amigo, tudo bem? Namastê, tudo bom, Eric? Tudo jóia, e você? Maravilha. Happy Navaratri. Happy Navaratri, é muito feliz de estar fazendo esse congresso Navaratri. Foi o pensamento que veio assim. A gente nunca tinha parado para pensar, falou, pô, 10 dias é uma coisa legal, porque é muito auspicioso esse momento, né? Muito forte, muito intenso. Não, eu acho muito forte, porque tem essa questão do sincretismo, né? A gente tem aqui na tradição no Brasil a novena, né? E a Índia tem o Navaratri, que é essa relação com a Mãe Divina, como você bem disse. E também parabéns pelas 3 décadas do Naradeva. Obrigado, obrigado. Nada melhor também do que comemorar no Navaratri, né? A gente sempre comemora no Navaratri, porque quando foi fundado acho que uma semana antes ou depois do Navaratri na época. E a gente nunca lembra a data que a gente foi fundado. Aí a gente resolveu falar assim, então vamos comemorar sempre no Navaratri. Tá bom, vamos comemorar. Legal. E querido Arjun, o que você preparou para nós hoje, querido? Nós temos o tema da aromaterapia no Ayurveda. Que legal. Vamos lá, então, você tem uma apresentação para nós? Já está aqui? Você me orienta aí se está tudo certo, o arquivo está aí. Já está na mão, pode começar, fique à vontade, sair de casa. Lembrando que eu estou aqui nos bastidores, qualquer coisa eu apareço. E aí eu conduzo por aqui pelo estúdio, né? Exatamente. Os slides. Maravilha. Valeu. Então vamos lá, namastê, boa noite, não, boa tarde, né? Tô com a apresentação de ontem à noite na cabeça. Sejam todos bem-vindos, nós estamos aqui com o nosso encontro junto com o Eric, aqui no Naradeva, nesse congresso interessantíssimo, reunindo tanta gente boa, bacana, alguns amigos de longa data também estão aqui. E eu trouxe esse tema que eu acho que ele é muito atual, né? Eu lembro da minha própria relação com a montagem da nossa clínica de Ayurveda aqui em Belo Horizonte. E olha que curioso, eu estou falando lá no início da pós-2000, né? Mais de 20 anos atrás, a gente estava montando essa clínica e existia já um rumor na própria sociedade brasileira, na época, de que a aromaterapia não faz parte do Ayurveda. Desde o início do nosso instituto, da nossa clínica aqui em BH, que a gente sempre fez uso dos óleos essenciais. Muito antes de toda essa corrente, assim, forte, disseminada, que está hoje, principalmente no mundo, nessa parte mais comercial, levando óleo essencial para o mundo inteiro, e eu acho isso fantástico, bárbaro, eu acho que todo mundo ganha, eu acho que a sociedade ganha, o mercado ganha, agora também tem que ganhar a natureza e o produtor. E esse aspecto, ele sempre foi muito caro para mim, muito importante, e eu quero trazer um pouco disso aqui também para vocês. Mas continuando esse dilema, essa primeira polêmica dentro da nossa conversa, a aromaterapia faz ou não faz parte do Ayurveda ou não? Essa que é a questão.
qual que é a relação que você tem com esse universo dos óleos essenciais? O meu objetivo aqui é apenas convidar cada um dos presentes para essa jornada, me acompanhar junto de volta lá para a Índia, andar um pouco pelo mundo e entender qual foi essa relação histórica, filosófica, antropológica, etnobotânica das plantas e esse cruzamento entre a plataforma religiosa, filosófica e os ritos dentro do contexto sagrado na cultura indiana e como que isso também vai se manifestar lá dentro do aspecto médico-medicinal, cura, terapêutico, dentro do Ayurveda. Uma coisa que sempre me encantou, e eu acho que esse é um ponto bom de partida para a nossa conversa, uma coisa que a gente sempre pode perceber no universo dos óleos essenciais é que, principalmente, esse nicho não é uma indústria paralela, não é uma abordagem ou uma plataforma distinta. Ele está muito bem inserido dentro de um campo maior, que a gente vai chamar de herbologia. Essa herbologia, ela vai apresentar o universo das plantas medicinais, dos fitoterápicos, das formulações, e de toda a gama de substâncias que serão utilizadas pelo Ayurveda em diferentes composições, complexos e manipulações herbais, principalmente. Vamos falar do universo herbal, principalmente. Esse campo dentro do Ayurveda, ele nunca foi isolado. Historicamente, e também não é minha intenção trazer aqui nenhuma questão num tom mais professoral, mas é importantíssimo que a gente se conecte com o termo Dravya. Dravya, em sânscrito e em toda essa nomenclatura que orienta e sustenta a base da medicina tradicional indiana, ela vai falar sobre qualquer manifestação do fenômeno material na natureza. Ela vai falar sobre ouro, vai falar sobre prata, sobre mercúrio, ela vai falar sobre safira, topázio, ela vai falar sobre rubi, diamante, pérola, também vai falar sobre excrementos, chifre, couro, pelo. Ela vai falar sobre lágrimas, sobre urina, sobre fezes e também vai falar sobre toda essa parte vegetal das plantas medicinais. E dentro deste capítulo das plantas medicinais, a gente encontra na história, principalmente na composição mais mitológica, filosófica, onde a gente sempre volta para o berço chamado védico, onde estão ali as obras primárias que ajudaram a organizar esse raciocínio, a estrutura de todos os sistemas que manifestaram a partir dali, como Rig, Sama, Yajur, Atharva Veda. E todos os apócrifos que vieram depois desses textos básicos, que na verdade eram manifestações até mesmo na tradição oral indiana. Quando a gente encontra a primeira menção na tradição e na linha do tempo, na tradição indiana sobre plantas, a gente não encontra, em primeiro grau, a citação de que plantas seria basicamente uma moldura vegetal no ambiente no qual vivíamos e viveram tantos milênios antes de nós. A primeira citação do termo planta dentro do Tratado Védico, antes mesmo daquilo que ficou estruturado como Ayurveda, mas ainda lá na mãe do Ayurveda, na história e no berço literário dos Vedas, a gente vai encontrar a palavra planta como sinônimo de soma, que é um princípio divino, inclusive é uma extensão dessa energia da Divina Mãe, como o Eric, inclusive, falava agora há pouco. Então, acho que nada mais auspicioso, favorável, forte, potente, nesse momento do nosso encontro, do que trazer a essência da essência do universo do reino vegetal. Chegar na apresentação de um óleo essencial é o registro de uma evolução filosófica, técnica, tecnológica, para a extração desse óleo, um conhecimento botânico riquíssimo e a integração com a internalização ritualística do que as plantas faziam parte dentro da sociedade dessa era que a gente vai sempre chamar de védica ou pré-védica. Ou seja, as plantas, elas sempre foram, antes de serem buscadas como um medicamento, que eu acho que essa abordagem hoje, nossa, atualmente, ela eu sempre gosto de dizer isso, ela é muito utilitária, né? Essa planta para essa doença.
essa planta para aquela outra doença. Então, muito antes desse tempo, muito antes dessa urgência social de utilizar uma planta para eliminar algo que te impede de voltar a viver com bem-estar ou conforto ou livre de doenças, as plantas eram instrumentos e faziam um papel de ponte entre o adorador e o objeto divino adorado. É um pouco disso que eu vou tentar mostrar nas próximas telas, porque essa jornada em direção à origem, onde isso tudo começou, precisa de ser paralelamente apresentado com a visão que nós temos hoje, por uma certa conveniência, de mídia, de imprensa, de narrativa comercial, de apresentação estética do que seriam os óleos essenciais. Eu tenho certeza que ninguém ficou desconfortável com a imagem que eu coloquei aqui para abrir a nossa conversa. Por quê? Porque essa estética é a estética ocidental. Essa é a abordagem que vem como manifestação artística, principalmente do pensamento inglês ou francês. Quase sempre ainda mais enfatizado na abordagem francesa, que foi uma abordagem farmacológica em relação ao universo dos óleos essenciais. Aqui a gente vai voltar um pouco mais no tempo para pegar uma outra perspectiva. Eu quero que você fique aqui com lente, com os olhos, com a visão bem aberta, bem disponível para o novo, e também com o coração bem aberto para tudo isso que a gente vai conversar aqui ainda sobre o sagrado, a relação com os rituais e como que isso começou a ser chamado de cura e aparece lá dentro do Ayurveda. Nós temos várias telas aqui, eu vou passar de forma a cobrir com esse início, meio e fim do que a gente precisa de conversar sobre aromaterapia, principalmente para uma audiência que é formada por praticantes, profissionais, experientes ou não, estudantes, mas sempre muito encantados com esse universo do Ayurveda. Então eu vou utilizar uma linguagem mais moderada para que todo mundo possa acompanhar, e não somente o estudante ou o profissional, mas aquela pessoa que está tendo talvez o primeiro contato com o Ayurveda, para desmistificar essa relação se óleo essencial faz parte ou não do Ayurveda e como que nós podemos nos beneficiar dessa integração em vários níveis. Vamos, por exemplo, entender que aqui é a forma como todo mundo conhece óleo essencial hoje, envasado, um vidro, uma tampinha, normalmente sempre muito emoldurado, né, por uma apresentação muito à la spa. Então, o óleo essencial, para muitas pessoas ainda, talvez até para alguns aqui na audiência desse nosso encontro, esteja relacionado com a ideia de um cheirinho bom, um aroma agradável. Porque, convenhamos, quem não gosta de ter um contato ou uma experiência sensorial com algo que seja confortável, refrescante ou estimulante, dependendo do contexto e do momento. Então, essa estética é como nós fomos apresentados até aqui. E aí, quando entra a abordagem farmacológica dos óleos essenciais, o objetivo sempre foi desmontar a complexa estrutura molecular de cada gota ou gotícula do óleo essencial e descobrir o que a gente tem ali. Ao longo do tempo, a gente encontrou princípios ativos, às vezes concentrados em 1, 2, 3 grupos de ativos assim, manifestos ali. À medida que a ciência, inclusive, vai se interessando mais por estudar a estrutura molecular do que está por trás do óleo essencial, a gente vai encontrando, na verdade, dezenas de itens listados em uma cromatografia, por exemplo, que é um registro num espectro de cor, falando sobre quais são os principais constituintes e a sua conhecida ou empírica ou especulada relação com o organismo. Então, a abordagem dos óleos essenciais até aqui, ela correu muito nessa linha de, opa, o óleo essencial, que interessante, ele é refinado, ele é puro, ele é absoluto. Qual é a relação disso com o meu corpo? O que ele produz? Ele descongestiona. Olha que interessante, a lavanda é sedativa, ela relaxa, ela é útil para fazer o bebê dormir, é gostoso colocar na casa e deixar uma atmosfera agradável. Mas assim, o que a gente pode encontrar mais ali? Opa, então a gente foi começando a descobrir
dentro da estrutura do próprio óleo essencial da lavanda, ele tem constituintes antifebris. E aí abriu um radar, a indústria então começa a ter interesse. E ela começa a mirar dentro desse campo e perceber, opa, eu tenho um espectro muito curioso, porque em análises laboratoriais, o efeito de fato farmacológico e médico ou medicinal, ele é muito equivalente. E aí abriu o universo de alternativa para o óleo essencial. Então o óleo essencial começou a ficar guardado lá na prateleira da medicina natural alternativa. Estou falando isso de décadas passadas. E aí, à medida que a ciência foi avançando e principalmente abrindo para esse interesse de estudar os óleos essenciais, ela se viu diante desse universo incrível. Seduziu, inclusive, grandes empreendedores ou investidores mundo afora, foi rotulando esses vidrinhos e explodiu o mundo de óleos essenciais. E claro, tem demanda, tem oferta, tem procura, tem venda, tem fila de espera, tem lançamento para a linha de óleos essenciais, e aí todo mundo que pegou esse bonde acabou pagando um preço que é falsificação. E aí a gente tem a falsificação do óleo essencial, e aí comprometeu toda a história. Então, infelizmente, hoje a gente tem um mercado muito aquecido, uma busca por óleos essenciais que são, às vezes, consagrados ou descritos em catálogos de indicações básicas dos óleos como tendo finalidades terapêuticas magníficas, e então todo mundo queria. É o tal do óleo essencial que cura a doença XPTO. Calma. Nunca precisou de ser assim. Mas aconteceu dessa forma. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é que por trás desses vidrinhos, por trás de sua matéria-prima, existe uma história. Existe um legado, existe um ato de resiliência. É muito importante que a gente entenda que esse vidrinho, como nós conhecemos, âmbar ou não, a tampa, o rótulo, o gotejador, tudo isso veio de uma apresentação, inclusive motivada, com foco em mercado, na relação ocidental. Porque quando nós vamos lá para o outro lado do mundo, a gente encontra um cenário muito diferente. A gente não encontra o óleo essencial em primeiro momento. A gente vai encontrar uma preparação chamada attar, que numa tradução muito rápida e às vezes até mesmo não completamente eficiente, ela é dada no mundo como um perfume. Ah, é um perfume do Oriente Médio, é um perfume da Índia, é um perfume asiático. O que está acontecendo aqui nessa imagem é uma forma bem rudimentar, bem bruta, de como esses óleos eram preparados. Em vasilhames, às vezes de barro, de cobre, de liga de metais, uma fornalha, plantas eram levadas ali, isso era cozido, existia um processo de arraste por vapor, ele então era submetido a um resfriamento e então era coletado do outro lado. Essa imagem não mostra, mas do outro lado, atrás dessa fornalha, começava o processo de resfriamento. Ali ficava então o óleo bruto, o óleo essencial ainda bruto, porque estava misturado com o hidrolato, e depois existia a separação ou filtragem, profunda ou média. Só que antes disso tudo, como eu prometi para vocês, tem história. Por trás dessa coleta de milhares de flores e buquês dessa rosa, que é a rosa do Rajastão, da região de Pushkar, tem um trabalho humano. Tem um entendimento, porque esse é o grande saber. O manejo, lidar com a terra, o conhecer dos ciclos e das estações do ano, a habilidade do manejo, do plantio, do cuidado, do não uso de pesticidas ou defensivos tóxicos e o preservar dessa planta para que ela pudesse entregar o seu fruto máximo, ali no caso, o seu capítulo floral, de uma forma que representasse toda a linha em harmonia. Então, a pessoa que colheu, o plantio propriamente dito, a pessoa que cultivou, que cuidou disso enquanto estava começando, até chegar nessa cena que para mim é muito emblemática e é o primeiro ato de grande destaque ou ênfase que eu quero dar nessa nossa conversa, nessa palestra de hoje, que é: todo mundo lamenta. Eu tenho vários amigos, alunos e pacientes e clientes que chegam para mim e lamentam. Nossa, Júnior, eu não estou conseguindo encontrar esse óleo essencial.
Nossa, eu não estou conseguindo encontrar aquele outro óleo essencial. Já fui em tudo quanto é site, já pedi na rede de amigos e ninguém tem, não está disponível. E você acha que essa situação e esse drama se limita somente ao Brasil? Não. Existem determinadas redes de óleos essenciais que estão em praticamente todos os países do mundo. Quem que vai pagar esse preço? A Terra. Então, quando nós temos essa conexão aqui com o plantio, a gente traz para esse assunto sobre óleos essenciais uma figura que ficou muito esquecida, que é o ser humano. A relação do arado, de cuidar da terra e a relação com a luz. Afinal de contas, um dos meus mentores dentro desse universo, foi com ele que eu aprendi tudo que eu sei em relação a óleos essenciais e dele eu colhi também essa inspiração e essa vertente mais humanista para falar sobre plantas medicinais e óleos essenciais em especial, que é o David Crow, fundador da Floricopeia nos Estados Unidos e uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, porque vivencia há décadas na sua vida a importância de se conhecer de onde que vem o seu óleo essencial. Eu quero trazer mais uma provocação dentro desse assunto. Aquele óleo essencial que você às vezes usa lá na sua clínica, no seu espaço, até mesmo em você, que você busca uma integração, uma expansão de consciência, um relaxamento, um dormir melhor, ou facilitar até mesmo o aroma durante uma aplicação de uma massagem, ou utilizar em outros procedimentos, aqueles que já são terapeutas ayurvédicos vão entender como náusea, outras fomentações e por aí vai. Aquele óleo que você utiliza, ele vem com qual princípio ativo agregado? A da exploração comercial? Porque se nós temos esse ponto, se nós temos uma desigualdade, um desnivelamento entre o homem e o seu reino e a luz celestial, o óleo essencial simplesmente não tem prana. Então, explorar a terra, usar aditivos e invadir a terra e o solo com veneno, simplesmente para que a gente tenha uma maior produção em volume de óleo para o mundo, ele não vem mais, gente, com aquele princípio de cura que a gente tanto espera. Mas antes até de falar sobre cura, a gente precisa de entender que nem sempre foi assim. O ponto todo é que o óleo essencial foi descrito como atar, como perfume, como substância sutil, volátil, etérea na literatura da Índia, como sendo um ensaio, olha que bonito isso, um rabisco da natureza tentando provar a existência da consciência. Esse termo, inclusive, foi assimilado por Paracelsus dentro da jornada do alquimista, e ele vai entender que no óleo essencial nós encontramos notas tão sutis que descrevem qualidades bem próprias do espírito. Então, seria o óleo essencial o espírito da planta? Claro que não, mas é um espaço para uma interpretação artística e poética. No princípio da alquimia na Índia, nós temos duas fontes de transformação. A gente fala muito sobre fotossíntese por causa da incidência do sol, mas poucas pessoas entendem que existe um par de luz no céu. Esses pontos focais de luz ou de luminescência no céu vêm do sol, que representa o arquétipo da energia e do espírito, enquanto a lua vai representar o frescor da mente serena e contente e a essência. Se você pegar essa palavra essência, ela no sânscrito, ela muitas vezes é traduzida como sinônimo de soma, que é uma manifestação divina. Então, essência essencial seria uma manifestação somática da natureza, onde nós, através desse contato com o próprio óleo ou fluido essencial, estaríamos em contato direto, primal, com forças que administram o princípio de Prakriti Purusha, de criador-criação na natureza. Quando a gente vai para o Rig Veda, como eu disse, essa é uma passagem lindíssima, porque é a primeira vez que planta é descrita em uma literatura, principalmente no contexto indiano, e ela é descrita com qualidades divinas. A gente vai encontrar inúmeras citações na literatura ayurvédica, principalmente, falando sobre a relação da alquimia na natureza. Inclusive, para aqueles que gostam do assunto, existem várias obras encantadoras, por exemplo, do Bhagavan Das, que fala sobre a alquimia metálica.
a relação dos metais e dos minerais e das plantas, acessando uma quintessência. De novo, essa palavra surge na história. Essência. De onde que vem isso? No nosso corpo nós temos um pilar, dividido em 3 manifestações ou 3 aspectos, que é o pilar vital, que ora vai ser chamado de prana, energia vital, ora vai ser chamado de agni ou tejas, esse princípio transformador, metabólico, ora vai ser chamado de ojas. Esse termo ojas, que seria como a seiva, a essência profunda de tudo aquilo que nós temos ali naquela planta, fala bastante sobre a visão que o próprio indiano tem em relação ao óleo extraído da planta. Não estou nem falando ainda do óleo essencial, mas do óleo vegetal, como o óleo do gergelim, por exemplo. Então ali nós teremos o fluido, ojas, semelhante do próprio reino natural. Quando a gente vai encontrar no corpo, o mesmo processo encontrado ou presente ali na destilação das plantas para encontrar o óleo essencial, nós temos isso também no processo da própria digestão. É a alquimia propriamente dita. Quando você tem um alimento que é mastigado, deglutido e então transformado, o processo continua em vários níveis até chegar numa condição até mesmo subatômica, onde o Agni vai separando todos os elementos, até que a gente tem aquele leque de éter, ar, fogo, água e terra separado. Anexado a cada um desses elementos, a gente tem junto o princípio de ojas. E esse princípio, ele assina a alquimia da digestão. Esse é um ponto central dentro do Ayurveda. Mas também, por conhecimento, principalmente da grande, rica e importante contribuição de Sushruta, na tradição da anatomia e das cirurgias dentro do Ayurveda, descobriu-se uma fina camada, uma fina porta de entrada via passagem nasal para acessar o sistema nervoso central. E ali hoje, através de análise de imagem, usando recursos tecnológicos de contraste de cor, a gente vai encontrar cores quentes e cores frias e a gente vê a hiperatividade cerebral. E a facilidade de absorção dos princípios encontrados no óleo essencial, atuando principalmente no sistema límbico. E, meu amigo, se tocou no sistema límbico, a gente simplesmente tocou em tudo dentro do corpo. Porque muito próximo dessa mesma região intracraniana, a gente vai encontrar glândulas, hipófise, pituitária, né? Pineal. A gente vai encontrar essas glândulas respondendo e organizando todo o resto. Então, o que acontece com a percepção olfativa de um óleo essencial é que, no entanto, ele vem ainda na forma de gás, na forma de informação olfativa. Esse nervo, então, inicia um processo onde isso é recarimbado. Ele é convertido, esse sinal, e agregado a neurotransmissores no organismo. E daí circula por todo o sistema. Então, aquela ideia de um óleo essencial gostosinho, que agrada todo mundo e que deixa a sua casa bonita e confortável, e assim com uma percepção prazerosa para todo mundo que mora e que te visita, saiba que muitas outras experiências estão acontecendo. Prova disso é que na visão tântrica, na tradição mitológica desse contexto, é dito que esse óleo é rico em uma acidez natural e rico em uma refrescância natural. Então, o óleo essencial, ele já não é mais chamado daquele espírito da planta, como Paracelsus diz, mas dentro da visão indiana e dentro do contexto do yoga e do Ayurveda, ele vai ser chamado de representação dual da manifestação divina. Ou seja, o óleo essencial, no contexto do ritual indiano, hindu, védico, ele vai representar a comunhão de Deus e deusa na mesma força. Então, por isso, a indústria na história da Índia nunca pegou o óleo essencial e jogou para a população. Tudo bem, você pode até argumentar que isso teria sido uma limitação tecnológica, a Índia vem de um processo de libertação do jugo britânico, da colonização, mas muito antes disso o óleo essencial e o atá já era produzido há séculos. A questão com esse exemplo é que eles demonstravam, ou queriam demonstrar, que a relação do óleo essencial é tão pura, é tão próximo do sutil absoluto e do espiritual,
que deveria ser utilizado exclusivamente no altar. E quando é que isso sai do altar e entra no seu altar? Quando nós vamos perceber que na história da própria Índia, eles começam a perceber que o óleo essencial extraído de plantas aqui na Terra não seria nada mais do que uma manifestação divina, transcendental, como luzes no céu, luzes na Terra. Assim como é no céu, no universo, é abaixo. Então, no alto e abaixo, dentro e fora. Nessa composição do dualismo e na parte da filosofia védica, isso é muito importante, as plantas, principalmente as plantas aromáticas, começaram a ganhar um outro status. Plantas que viabilizavam a aproximação do devoto com o seu instrumento de devoção. E aí isso invade toda a composição da parafernália, do ritual, da adoração no templo, vira a guirlanda, que é a forma primária de aromaterapia na Índia. Plantas, flores, pétalas aromáticas eram oferecidas aos deuses e então, após o ato litúrgico, após os rituais, essas guirlandas eram levadas para casa, como uma forma de referenciar a experiência mística e também a graça, chamado prashadam em sânscrito, a graça permitida pelos deuses de que você pudesse sentir o seu aroma. Então, era oferecido aos deuses e então partilhado com a comunidade. Outro aspecto desse uso dos óleos essenciais que nos prova que o óleo essencial ou a aromaterapia sempre esteve no contexto indiano, sempre esteve na estrutura tradicional védica e também dentro do Ayurveda. Só não esteve na forma do vidrinho que nós conhecemos com rótulo e código de barra. Mas nós temos uma forma própria, que é a estética indiana do uso dos aromas. Você viu agora pela guirlanda e aqui agora na forma de aplicação de pastas, principalmente na testa. Isso é chamado de tilak. Existem várias formas, várias representações gráficas, inclusive. É fascinante isso. Existem obras assim lindíssimas que mostram catálogos fotográficos de todas as variações de tilaka, mostrando se a pessoa é seguidor de uma linha do hinduísmo de Shiva ou de Vishnu, por exemplo, entre tantas outras formas. Aqui é uma argila que recebe um pigmento, mas que também recebe uma oleação, que recebe quase sempre um óleo essencial de Nagchampa, ou um atar de sândalo, ou um óleo de rosas, e por aí vai. Qual era o intuito disso? Deixar que essa pasta simplesmente ficasse mais aromática? Não. Aqui a gente já percebe que tais yogis, tais sacerdotes, tais sadhus usavam essa pasta aromática para viabilizar o estado meditativo, contemplativo e de expansão de consciência. Mas a gente vai encontrar mais exemplos disso. A gente vai encontrar o óleo essencial, como eu disse, principalmente o atar, que é uma composição coletiva de óleos essenciais, não é um óleo puro, no sentido de única substância sendo a rosa ou o eucalipto ou qualquer outro, é uma forma mais coletiva, mais agregada. Ali você vai ter lenha de sândalo com rosa, com vetiver, por exemplo. Você vai ter uma mistura de 3 ou mais plantas dentro daquela preparação, lá naquela fornalha bem rudimentar que eu mostrei para vocês e que funciona até hoje. E aqui a gente está entrando em contato com um óleo essencial como liga. Isso aqui é um princípio bem esotérico da tradição indiana. O óleo como liga dessa conexão do devoto com o objeto de devoção. Então, muito presente, é um elemento, inclusive, que fecha o rito de adoração e de oferenda diante de um altar ou diante do seu puja, por exemplo, na sua casa. Uma outra forma muito conhecida na tradição indiana é essa cena. Você talvez já tenha visto essa imagem em que, aqui não é o caso, mas de Shiva meditando sobre uma pele de tigre e logo abaixo da pele de tigre tem uma forração. Aquela forração é a raiz e a palha de uma planta chamada vetiver. Existem várias escrituras que falam dessa planta como sendo o princípio de aterramento e de facilitar a meditação do próprio Shiva.
Esse vetiver, que todo mundo conhece, essa raiz aromática forte, era utilizado já há milênios, aí perde-se de conta quando a gente quer falar sobre milênios na história da Índia, é o tal do, didaticamente a gente fala 5.000 anos simplesmente para mencionar um número, mas a gente perde essa noção de origem, de ponto de partida mesmo. Aqui o vetiver é usado como aroma de aterramento, até mesmo para a imagem de Shiva. Nessa representação são yogis, são sadhus, e a imagem demonstra que esse ser ali no centro, ele é um ser iluminado. Então essa conexão de estar próximo do mato vetiver, porque ele no campo, ele lembra muito o capim-limão, né? O capim-santo. Então, quando a gente encontra esse matagal de vetiver na Índia, era onde os yogis, estou falando de épocas assim, séculos e milênios atrás, eles pegavam aquela palha, forrava e ali deitavam ou meditavam, porque isso auxiliaria o processo. E hoje sabemos que é, de fato, um efeito comprovado dessa relação do vetiver com o cérebro, acalmando, serenizando. Mas o óleo essencial, olha, pode parecer óbvio isso que eu vou falar, mas poucas pessoas sabem que o óleo essencial, ele é extraído da forma mais natural possível através da queima. Então, quando você pega uma lenha, uma madeira e faz ali uma pira, uma fogueira, aquele momento é o momento mais primitivo, no sentido de primal, e não no sentido de básico ou empobrecido, mas aqui no sentido de original, é a forma original de contato com o óleo essencial. A madeira, a casca, a entrecasca era oferecido, então, em rituais, como esse que eu estou mostrando para vocês. A próxima tela acho que mostra um ângulo mais aberto. Sim, então aqui a gente tem a estrutura de um ritual que é, por exemplo, o Yagya, ou Agnihotra, ou Homa, que são procedimentos, é quase que uma cirurgia. É uma cirurgia espiritual, uma cirurgia astral, onde você tem ali um processo de adoração e de cânticos, de entoação de mantras, e quase sempre fechado com a entrada do óleo. Muitas vezes hoje na Índia já se usa aqueles bastonetes e torrões de cânfora, o que é uma pena, porque quase tudo daquilo é químico, é sintetizado de cânfora. Mas no passado era a própria resina da cânfora presente ali, ou resina de olíbano, ou de mirra, lá na Índia chamado de gugulu. Então você tem essas resinas e essas substâncias que eram oferecidas ao fogo. Aqui é o ponto que eu quero chamar mais atenção. Era uma terapia coletiva, algo equivalente ao que acontece em várias tribos indígenas, nos povos originários, quando se tem essa celebração do fogo no centro e todo mundo em volta, contemplando e se beneficiando da cura. Aqui a palavra cura aparece pela primeira vez. Por quê? Porque ela é mencionada lá na literatura do Ayurveda como sendo Bhuta Vidya, uma disciplina, um campo dentro do Ayurveda que vai falar sobre influência elemental, influência espiritual, obsessão, possessão espiritual, distúrbios que hoje chamamos de distúrbios psiquiátricos. Então, essa era a terapia. Cerimônias com fogo, utilizando plantas, alimentos, frutas, flores aromáticas. Então, nós vamos encontrar o primeiro ensaio de cura utilizando óleos essenciais para distúrbios de natureza vata. Ansiedade, insônia, agitação, burnout, esgotamento, exaustão, tudo isso entra no mesmo capítulo. Aí fica evidente que o uso do aroma, muito provavelmente por causa daquele estudo da conexão com o nervo olfativo e as membranas mais refinadas da estrutura intracraniana, tinham essa profunda conexão e facilidade de assimilação com o sistema nervoso central. Guardaram isso? Sistema nervoso central, sistema límbico, glândulas associadas, canal e passagem nasal e sistema nervo olfativo. Mas, claro, o óleo essencial também estava ali na queima do incenso. Todo mundo queima incenso e não associa, né? Essa é a forma do vidrinho, entre aspas, de óleo essencial na Índia, na forma de vareta. Agora, o que acontece quando você faz a sua própria masala na sua casa? Falando do Ayurveda no seu campo nutricional. Você pega, basicamente, especiarias que são especiarias porque são aromáticas. O que chamou a atenção de todas essas pessoas que entraram em contato com esses alimentos exóticos, raros, preciosos, e aí, gente, isso abre um campo para a gente falar sobre a parte histórica que gastaria horas aqui.
Mas fica a dica. Essas pessoas contaram pra gente no Ocidente de que eles foram pro Oriente atrás de especiarias, mas a coisa não é muito bem assim. É lógico que eles se beneficiaram desse conhecimento e lhe trouxeram para a Europa. Então aí é o momento em que a Europa tem acesso ao aromático em sua profundeza. É lógico que na Europa já existiam plantas aromáticas, evidente, mas não estava estruturado como a gente encontra na história da própria Índia. Quando você tem uma masala daba, que é esse potezinho onde organiza ali todos os potes internos, com orégano, com pimenta do reino, com canela, com gengibre, com cominho em pó, com tudo isso, você está querendo, na verdade, o quê? Repetir aquele ritual sagrado agora do fogo que o sacerdote estava fazendo, só que na sua panela, para a sua vida, para o seu Agni interno. Então você prepara o alimento como uma oferenda e o então consome, digere. E o seu metabolismo é a forma de extrair não somente os seus elementos essenciais, mas também o óleo essencial. Quase todas essas plantas e essas especiarias são profundamente ricas em óleo essencial. Então eu repito, existiu ou não existiu óleo essencial na história da Índia? Sim, só que não com a apresentação comercial e com a estética que conhecemos até aqui. A gente vai encontrar o óleo essencial, mesmo que não adicionado, mas presente porque fazia parte da estrutura química dos ingredientes usados para o Nasya, uma das terapias do Panchakarma, de purificação de cavidade nasal e desobstrução de todo esse aglomerado de toxinas que se acumulava nessa região do corpo. E é considerado uma das principais terapias purificatórias para os sentidos. Yogas Chitta Vritti Nirodha. Essa citação que está lá no Tratado de Yoga de Patanjali diz que o objetivo do yoga e a natureza essencial do yoga é desobstruir aquilo que altera chitta, a consciência. Então nós encontramos aqui, nessa conversa paralela, que os óleos essenciais não eram simplesmente buscados, direta, ostensivamente ou indiretamente, como uma forma de aliviar um dano patológico, mas sim para restaurar a excelência fisiológica da mente e da consciência. O objetivo todo do yoga foi trazer essa serenidade natural da mente de volta. Restaurar o contentamento, a experiência mística da bem-aventurança e a consciência de condição eterna do ser. E isso, dentro do Ayurveda, vai se potencializar. Eu lembro que em 2013 eu estava com o Dr. Vasant Lad nos Estados Unidos e em Londres, na Inglaterra, e ele estava dando um retiro que era justamente atuar sobre traumas psicológicos, utilizando marmas e óleos essenciais. E a abordagem dele é magnífica. Se você conhece Dr. Vasant Lad, está naquele filme O Médico Indiano. Então, a abordagem dele, a relação do toque, do dedo, com o elemento, com o aroma, com o marma, com o sentido e com a ordem de estimular toda essa composição chamada consciência coletiva é absolutamente magnífica. Então, essa é uma das formas que mais me encanta, confesso, dentro do uso no Ayurveda. Aqui a gente passou por uma série de aplicações e apresentações, mas dentro do Ayurveda, muitos de vocês, provavelmente terapeutas, ou em formação, ou já formados, entenda que o óleo é muito mais. Eu falo com humildade isso aqui, gente. O óleo essencial na sala de um terapeuta do Ayurveda é muito mais do que simplesmente deixar a sala agradável. É muito mais do que aquela ideia de vamos utilizar um aroma refrescante para Pitta, um aroma mais encorpado ou mais pesado para Vata, e um aroma mais etéreo, mais sutil para Kapha. Isso funciona, mas entenda e saibam que o uso de determinados óleos essenciais associados à pressão, principalmente com os marmas, a gente tem um ganho em uma dimensão que a gente até mesmo não consegue mensurar por falta de vocabulário, que é a atuação direta no corpo e campo de consciência do ser. A mesma coisa vai acontecer com Dhumapana, que são procedimentos que acompanham toda a linha estratégica e terapêutica do Panchakarma, onde a gente tem uma fumigação, fumaça propriamente dito.
mas que quase sempre está ali acompanhado também de princípios aromáticos. Você vai perceber que boa parte das terapias corporais do Ayurveda estão concentradas onde? Próximos do nervo olfativo. É verdade. Pode olhar. Quase todas as terapias corporais têm uma grande ênfase, um grande destaque em relação à supraclavicular. Agora, não é por acaso que a gente tem todos os sentidos aqui, e principalmente o olfativo, ele desobstrui todo o resto. A gente vai precisar do canal da passagem via nasal para trabalhar vários acúmulos em seios e passagens ocultas aqui em toda essa cavidade bucomaxilar, garganta, ouvido, olhos e então o aparato todo para o sistema nervoso central. Aqui a gente tem a minha mensagem final dentro dessa nossa conversa, que é o que nós estamos falando sobre óleos essenciais, e por favor, esse é o meu convite a todos. O óleo essencial é absolutamente portátil, viável, inclusive viável economicamente para a nossa sociedade. Precisamos de ter um olhar mais respeitoso em relação à natureza, precisamos de ter um olhar sensato, maduro, necessariamente atento ao que isso pode implicar no impacto com a natureza, mas nós, ao lidarmos com o óleo, estamos macerando o fluido que sustenta toda a criação. Quer queira você esteja fazendo uso de decocções, de chás, de tinturas, infusões ou elixires, o que nós sabemos é que já vivemos diante de um jardim de estrelas. O que nós temos aqui, perto de nós, dessa relação com a planta, com o alimento, com a proteção, com a nutrição, com o olfato, com os aromas, com todos esses cheiros, é uma forma de observar que existe uma dimensão muito maior por trás disso tudo. E o Ayurveda só se beneficia, trazendo cada vez mais, agora, pela viabilidade da logística e disponibilidade, esses óleos essenciais dentro do nosso arsenal terapêutico. Então eu convido a todos a ter essa relação de observar que os óleos essenciais dentro do Ayurveda, eles podem perfeitamente ocupar um lugar, principalmente se você tiver acesso e puder honrar toda essa linha e essa tradição ancestral até chegar aqui. Até chegar na forma de vidrinhos como esse que todo mundo tem aí perto de ti, nós sabemos que aqui dentro, aqui eu tenho 10 ml de óleo essencial. 10 ml de óleo essencial. A gente está falando basicamente de 200 gotas. 200 gotas equivaleria a um princípio de um campo de futebol, dependendo da planta, eu estou usando aqui uma métrica média. Um campo de futebol de cultivo. Acredita nisso? Determinadas plantas vão precisar de uma área muito maior para chegar no mesmo 10 ml. Então nós precisamos, sim, de entender que esse óleo essencial tem um grande lugar dentro do Ayurveda, principalmente quando o seu tratamento com a Ayurveda tem um objetivo maior, que é não simplesmente eliminar as toxinas ou restaurar a condição de equilíbrio dos doshas, ou devolver vitalidade, corrigir o metabolismo, incrementar a imunidade daquela pessoa, mas viabilizar o estado de aspiração para uma consciência superior. É o famoso, vamos utilizar os óleos essenciais para trazer da natureza o que mais nos encanta. Vida simples, com pensamento elevado. Gratidão pelo encontro, espero que possa ter sido útil, inspirador em algum nível e devolver isso para a natureza na forma de uma profunda gratidão e reverência. Gratidão, Eric, muito obrigado. Eu que agradeço ao Arjun, vou deixar ainda um pouquinho aí, siga o Arjun nas redes sociais, tem o site dele, os links estão aqui na descrição deste vídeo, tá bom? E se você não sabe mexer no YouTube, Facebook, onde você tá vendo, é só entrar no site também, lá no cronograma, vai ter o nome dele, aí você procura a rede social, vai ter tudo bonitinho lá também.